Perguntas e respostas. Tem algumas perguntinhas aqui, em algumas redes sociais, e algumas pessoas me mandaram umas perguntinhas pelo WhatsApp. Eu vou estar respondendo agora para vocês, tá? Algumas pessoas não quiseram manifestar aí nas redes sociais, só me perguntaram pelo WhatsApp. Existem algumas áreas em que eu preciso renunciar para ser liberta ou só crer no nome de Jesus? Essa perguntinha aqui eu já respondi até para a Jéssica lá no Instagram. A libertação começa pelo reconhecimento do poder do nome de Jesus. Sim, vamos lá. Todas as coisas pelo ato de fé no nome dele. Crer em Jesus é fundamental, é essencial, porque a autoridade dele sobre o inimigo é absolutamente absoluta. Então, a fé genuína, frequentemente, ela se manifesta através de renúncias conscientes, tá? Renunciar a hábitos e crenças, pactos familiares ou comportamentos que estejam dando brecha ao inimigo. Ou seja, a fé no nome de Jesus liberta, mas aí a libertação, ela se manifesta plenamente quando a pessoa abre mão do que aprisiona ela. Então, a gente tem que estar consciente ou inconscientemente. Renunciar, queridos, não é fazer mágica, é alinhar a sua vida à autoridade de Cristo. Isso, dentro da terapia, retrata também a identidade, o consciente sobre o subconsciente. Tem alguns exercícios que parecem ser meio bobo, como por exemplo, o exercício da mochila, de você colocar todas as coisas que te pesam, tudo que você tiver, pegar uma mochila e colocar tudo que te pesa, e você andar pela casa, até você cansar. Aquilo ali você vai dar nome a cada objeto que você colocar na mochila, uma situação que você passa. Crer, aqui dentro da pergunta que foi dada pela Jéssica, é muito essencial. A renúncia, ela é evidência da fé que faz a liberdade completa. Que traz, né? Não é que faz. Vamos lá. Segunda aqui, também acho que é da Jéssica essa pergunta. Existe a possibilidade da pessoa ser liberta no nome de Jesus e ainda estar aprisionada? Eu acho que eu já trouxe essa pergunta aqui. O inimigo, ele pode até tentar manter os resquícios, né? Existe sim a possibilidade, tá? Mas o inimigo, ele pode tentar e manter as opressões, as mentiras na mente, nas emoções da pessoa, mesmo depois da libertação, da libertação inicial. Porque são vários processos aí, tá, gente? Libertação, tem pessoas que não é só tirar demônio, não. Tem os hábitos, costumes, que isso... minha mãe dizia assim que hábito e costume põe boca torta. Por exemplo, se você dormir todo dia com a boca torta, você vai acabar se habituando. A tua mentalidade, ela vai se habituar com aquilo. Então, para você aceitar, o cérebro aceitar novamente todo o processo de transformação, leva um tempo, gente. Tem pessoas que é rápida, mas tem outras pessoas que não. Acontece... O inimigo, quando ele pega os resquícios, né? Isso acontece muito dentro dessa possibilidade da pessoa ser liberta no nome de Jesus, mas ela está ainda aprisionada. Acontece muito quando a pessoa tem ferida emocional, ela não curou aquela ferida, os pactos, as maldições familiares, tudo que não foi totalmente quebrado, né? E os hábitos nas áreas da vida da pessoa. São as brechas que o inimigo mais usa, são os hábitos. Um deles é a mentira. A libertação, queridos, ela acontece no momento em que a pessoa ela conhece Jesus como Salvador. Mas o processo de cura, renovação da mente, alinhamento com Deus, pode levar um tempinho aí, tá? Por isso, alguém pode até ser liberto espiritualmente, mas ainda assim... pode ter prisões ainda emocionais, comportamentais, que precisam ser tratadas. A libertação inicial, ela é real, tá, gente? Vamos parar aí, que a libertação é um processo muito, muito contínuo.
ele tem que ter renúncia, arrependimento nas áreas que ainda dão brecha. Quais são os processos necessários para uma libertação? Eu acho que isso aqui é da Jéssica. Não sei. Eu ainda não tenho que olhar. Quais são os processos necessários? Eu não sei nem o que eu respondi para ela, mas eu respondi 7 itens aí muito bons. Reconhecimento do problema, identificar onde há a influência do inimigo, arrependimento e confissão, que também eu falo hoje aqui dentro do meu curso, tá, gente? Hoje eu falo sobre isso. A confissão, ela limpa a consciência, tá? Ela quebra pactos pessoais, coisas que só você fez. A renúncia abre mão de hábitos, tá? Então, os pensamentos, comportamentos, eles fortalecem a opressão. Autoridade em Cristo. Sim, eu preciso declarar. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Então, eu preciso estar constantemente exercendo autoridade sobre espíritos malignos. Eu tenho que botar a mão na minha cabeça. Gente, tem horas que eu preciso colocar a mão na minha cabeça, porque é muita coisa e os conflitos, eles vêm. Vocês acham que pastor também é pastor? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre pastores e diáconos e intercessores. É muito sério isso, gente. A gente precisa aprender a exercer a autoridade do nome de Jesus. Não é só falar sai em nome de Jesus, né? A autoridade no nome dele. A cura interior, ela trata as feridas emocionais e traumas e vícios que deram brecha ao inimigo. Restauração de identidade. Tem pessoas que eu nem comecei a fazer ainda a restauração de identidade, tá, gente? Isso é muito difícil, porque é como se a pessoa estivesse conflitando ela mesma, ela estivesse batendo de frente com o velho eu dela. E ela quer voltar para trás e não consegue, porque o espírito está mais forte que a carne, e a carne começa a brigar. E a manutenção da liberdade. Manutenção da liberdade tem que estar fazendo toda semana. Tem gente que precisa fazer de 7 em 7 dias, tem gente que precisa fazer de 21 em 21 dias. Depende muito de cada um. Por quê? Porque eu preciso ter uma oração mais contínua, tá? Essa é a minha manutenção de liberdade. Por quê? Porque eu tendo uma oração contínua, eu não vou me afastar, eu vou continuar vigilante espiritualmente e ler a palavra, pelo menos aí uma vez na semana ou todos os dias. Tem gente que está aderindo a devocionais, eu acho isso maravilhoso. Inclusive, dentro do meu processo de terapia, eu ensino as pessoas a lerem e orarem a palavra. Resumo prático aqui que eu vou trazer sobre a libertação, é um processo espiritual, emocional e prático, né? Ela envolve a fé, a renúncia à autoridade e a cura interior, né? Como aí havia dito. Como identificar demônios? Um demônio, ele pode se identificar através de opressão, pensamentos persistentes, medo, culpa, desejo contrário à palavra de Deus e comportamentos compulsivos, né? Geralmente a sua atuação se dá onde há brecha, na vida da pessoa, né? Eu ia dar um exemplo aqui, mas não vou não. Vamos lá. Na vida da pessoa, como traumas, pactos, vícios, mágoas. Gente, hoje o que mais está pegando dentro das pessoas é a área emocional, tá? A mágoa não resolvida. Nesse curso 2 hoje, eu trago essa profundidade, tá? Como reconhecer essas manifestações de forma segura. Sempre lembrando que Jesus tem autoridade sobre todos os espíritos malignos. Como saber que tipo de demônio geracional atua na minha família? Gente, eu saí copiando aqui, tá? As perguntas. Eu nem sei o que eu respondi. Vamos lá. Como saber que tipo de demônio geracional atua na minha família? Olha, geralmente os demônios geracionais se manifestam em padrões que se repetem na família. Vamos lá. Eu falo também a respeito da questão da saúde, né?
A questão da saúde, eu repito muito dentro dos meus vídeos, principalmente no primeiro vídeo que eu falo sobre a questão de minha mãe ter tirado a vesícula 1 ano depois eu retirei. Então isso aí, causas hereditárias, porém foi obra de bruxaria. Então são coisas que trazem aí padrões, né, que se repetem na família. Vício, mentira, idolatria, a depressão, comportamentos destrutivos, né? Para identificar, é muito necessário a gente observar, tá? A gente observar os padrões familiares, seja emocional, tudo que se repete. Repetiu em um irmão, foi para o outro, não foi para o outro, veio da mãe, foi para lá, veio do pai, foi para lá. Então, são padrões repetitivos, tá? Isso aí é o que? A gente vai passar a comparar com os princípios bíblicos. Aí você vai começar a aplicar em oração de renúncia. Que aí você vai começar a quebrar esses pactos familiares. Eu geralmente faço uma vez na semana, tá? Eu faço a quebra toda semana. Por quê? Porque eu estou no mundo, eu sou humana. Ah, mas ele levou sobre si? Beleza. Então quer dizer que você não tem pecado nenhum, né? Você é humano e você não erra. Gente, a identificação, ela precisa ser feita com discernimento, tá? Sempre na dependência do Espírito Santo, tá bom? Sempre que você for identificar, observe, ore, jejum e peça a Deus para te mostrar. Existem áreas que eu preciso renunciar para ser liberta ou só crer no nome de Jesus? A fé em Jesus, queridos, é essencial. Mas renunciar aquilo que dá brecha ao inimigo se torna o que? Libertação completa. A Bíblia diz, eu até respondi dessa forma, tá? Em João 8,36, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sois livres. Eu preciso abrir mão do que me prende para confirmar a minha liberdade. Existe a possibilidade da pessoa ser liberta no nome de Jesus e ainda estar aprisionada? Eu já respondi esse aqui, né? A libertação inicial, sim, ela ocorre no espírito, mas as feridas emocionais e hábitos antigos, pactos familiares, ainda podem gerar prisões, tá? Tem que vigiar aí, tem que estar sempre alerta com isso aí. Como eu posso saber se eu estou dando brecha ao inimigo sem perceber? Vamos lá, muitas vezes nós damos brechas sem a gente perceber, viu, gente? Um grito, uma ira, um xingamento, são hábitos repetitivos. Eu não posso estar repetindo sempre aqueles mesmos hábitos que pode me levar ao pecado, pode me levar a guardar uma mágoa. A fofoca, gente, a fofoca é terrível. As comparações, ela começa com a inveja, tá? Ou pensamentos negativos constantes. O Espírito Santo, ele revela essas brechas através de consciência. Você fica inquieto, você começa a ter mais convicção da palavra de Deus. E sempre que você sentir algo que traz peso, tristeza ou culpa, é hora de você começar a entregar a área na mão de Jesus e orar por libertação, viu, gente? Qual é a diferença entre opressão e possessão? Isso eu aviso hoje. Hoje tem, gente. Eu acredito que daqui a pouco roda, tá? O nosso mini curso. Vamos lá. Qual a diferença entre possessão, opressão e possessão e influência demoníaca? Vamos lá. Opressão, ataques, interferências externas na vida, mas a pessoa ainda tem controle, tá? Essa é a opressão. Opressão é quando eu sou atacada. Vamos lá. Mentalmente, tem pessoas que são muito atacadas mentalmente. Elas conseguem ver que tem uma interferência ali na sua vida, mas ela consegue ter controle, tá? Ela ainda tem controle, a opressão. Em nome de Jesus, pensamento, uma coisa assim, isso é opressão. Possessão é quando o inimigo domina uma área do corpo ou da mente, tomando controle parcial ou total, tá? A influência demoníaca. Pensamentos, desejos, comportamentos que não vêm de Deus, que são alimentados pelo inimigo. E ainda não são manifestações físicas, mas em todos os casos
a autoridade, Jesus é o suficiente para libertar. É necessário repetir orações de libertação várias vezes? Não é questão de repetição, sabe? Mecânica, mas de consciência. Se você faz aquela oração com fé, ela é direcionada. Eu costumo trazer muito nas minhas terapias. Não é religião, gente. É um devocional com Deus. São direcionados através da escuta. É muito legal. É muito legal, assim, sabe? Traz o seu cotidiano. E muitas vezes a pessoa acaba vivenciando aquele momento. Porque ela está crendo que ela vai conseguir, né? Mas primeiro ela tem que superar barreiras, trilhar objetivos que ela precisa se conscientizar disso. E aqui é necessário repetir orações e libertações várias vezes. Vamos lá. Eu respondi que não é questão de repetição, né? Voltando. Algumas áreas podem exigir perseverança, tá, gente? Porque as raízes profundas de traumas ou pactos familiares, elas são muito persistentes. Tem que vigiar nisso aí. O importante é você orar. Você começar a declarar a palavra, você permanecer vigilante em atos proféticos, confiando que Jesus ele é fiel para completar a sua libertação. Como eu posso proteger a minha casa ou a minha família após a libertação? Gente, olha, eu tenho feito muito isso aqui nos domingos com meu filho de 17 anos e o cachorrinho do lado. E meu marido Jesus, né? Meu marido Jesus. É o meu salvador da minha vida. Gente, orar em família, abençoar os ambientes, tá? Você vai orar, você vai abençoar o seu ambiente. Eu faço isso muitas vezes quando eu faço escuta. 3 vezes na semana, geralmente eu unjo toda a minha casa. Eu procuro levar a palavra de Deus como um escudo diário dentro da minha vida. Efésios 6, 10 ao 18, tá? Sobre as hostes, potestades, reconhecer isso dentro da palavra. E eu preciso renunciar a tudo que gera brecha. Se eu teve alguma mágoa ali, eu tenho que renunciar. Se teve fofoca, eu tenho que tirar imediatamente da minha vida. Idolatria, hábitos que desagradam a palavra de Deus, a Deus, né? Não vou dizer a palavra em si, mas a Deus. E permanecer vigilante e sensível à direção do Espírito Santo. É tão bom quando você escuta a voz de Deus. Quando você não escuta, parece até que você está longe de Deus, né? Mas não é. É quando você se sente que Ele está te corrigindo, né? Você não pode ser totalmente vulnerável às coisas do mundo. Você tem que estar sempre corrigindo as áreas, né? O que fazer se eu sentir medo ou opressão após a minha libertação? Isso aconteceu com algumas pessoas que eu tive que fazer algumas orações, tá? E isso trouxe do outro lado uma certa inquietação no meu coração, mas eu permaneci orando, né? Eu quero trazer aqui, lembra de Jesus? Então, ele é maior do que qualquer medo ou espírito maligno, né? Repetir mentalmente a verdade da palavra, como Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Isaías 41, 10. Buscar oração, jejum, consagração contínua para fechar as brechinhas ali emocionais e espirituais, tá, gente? Tem que estar sempre buscando. Tem que estar sempre buscando. Tem que estar sempre buscando. Como é que eu sei que a pessoa é liberta 100%? Essa aqui acho que é da Jéssica, né? Saí copiando algumas perguntas. Eu nem sei o que eu respondi para ela, mas crer. Como saber se a pessoa é 100% liberta? É só crer no nome de Jesus? Ela tem que crer, porque aí é o início. Eu até respondi essa pergunta aqui para ela, eu acho que lá no Instagram, tá, gente? 100% liberta, é fruto de um processo contínuo de entrega, transformação. E eu vou dizer para vocês, eu acredito que quando a pessoa é 100% liberta, Jesus leva. Jesus não deixa essa pessoa no mundo. Não deixa. Jesus não deixa. Porque ela corre o risco de
ficar, de cair novamente, né? Então Jesus, o Espírito Santo tem muitos ciúmes da gente. A libertação, ela não é expulsar o mal, ela se encher da presença de Deus. Eu vejo isso como uma forma da gente aprender a lidar conosco, tá, gente? Aprender a lidar conosco é reconhecer os nossos defeitos e qualidades, tá? Em João 8,32, como Jesus diz, né? Conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Crer é o primeiro passo, mas permanecer não é fácil, mas tem que confirmar sempre a persistência na nossa vida conscientemente nisso, porque senão não há libertação. É um processo, gente. Tem coisas e hábitos que eu ainda estou sendo liberta. Eu ainda tenho aquele princípio de confronto que eu preciso estar sempre me policiando para não haver aí um erro. Um erro eu posso aí atrair para minha vida coisas que não é de Deus, gente. Eu preciso ser sábia. Eu preciso ser muito sábia. Amém? Tem uma outra pergunta aqui. A pessoa que serve a Deus ainda precisa de libertação? Essa aqui foi uma pessoa no WhatsApp, uma pastora. Pode uma pessoa que serve a Deus ainda precisar de libertação? Sim, gente. Servir a Deus não significa que todas as áreas da alma dela estão curadas. Como eu falei aqui, tá? Tem hábitos que a gente precisa ser curado. A pessoa é cheia do Espírito Santo, mas com feridas antigas, algumas traumas, rejeições, né? Pactos familiares que ela até pode desconhecer, mas que precisam ser tratados. E a libertação é um processo de tocar o espírito, a alma e o corpo. Eu adorei isso aqui que eu falei agora. Processo de tocar. A libertação é um processo de tocar o espírito, a alma e o corpo. Olha que legal, sai assim instantâneo. Vamos lá. Como saber se eu sinto o ataque espiritual ou emocional? O ataque espiritual, ele traz peso. Eu até, inclusive, falo hoje, dentro do meu curso, tá? Daqui a pouquinho, às 18 horas. Se eu sinto ataque espiritual... O ataque espiritual, ele traz peso, confusão, medo, os pensamentos de desistência, sem causa aparente. Aí você fica dando... essa pastora é chata. Eu não vou fazer isso, não. Isso tudo é coisa da cabeça desse pastor. Isso tudo é coisa da cabeça do irmão. Esse colega, esse irmão é chato. Gente, os ataques espirituais, eles trazem uma confusão, tá? Sem causa aparente. O emocional, ele vem de lembranças feridas, tá? De gatilhos internos. Inclusive, gente, só para aproveitar e vou estar aqui derrubando muros, tá? A gente vai tratar causas emocionais. Tá bem legal, viu? Se fosse você, não perderia. Vai ser agora dia 20 começar e a gente só termina dia 27. Vamos lá. O emocional vem das lembranças feridas, né? Como eu havia falado, gatilhos internos. A diferença está na origem da reação. Vamos lá. O espiritual, ele se rompe com autoridade e oração. O emocional precisa de cura e tempo. O emocional precisa de cura e tempo. Então, essa é a forma de saber se eu sinto o que é ataque espiritual ou emocional. Todo sofrimento é sinal de opressão espiritual, pastora? Não, gente. Às vezes o sofrimento é um processo de amadurecimento, né? Como o de Jó ou de José. É discernimento, tá? A gente tem que... Ele vem pela paz interior. Quando há sofrimento com propósito, a presença de Deus nos ensina. Ela nos dá refrigério. Sofrimento com tormento é a atuação do inimigo, tá? Eu já passei muitas lutas, mas eu superei todas elas em Cristo. Algumas eu tive muita opressão, tá? Isso foi o inimigo tentando fazer eu desistir da minha caminhada. Pode alguém perder a libertação? Claro, gente!
Sim, se ela voltar às práticas antigas. Todas as vezes que a pessoa... isso é o famoso remorso. Eu abro brecha, aí eu abandono. A minha vigilância espiritual vai para onde? Para o ralo. Então, Jesus ele nos alerta em Mateus 12:43, que o espírito imundo pode voltar a se encontrar a casa vazia. Por isso é preciso preencher o coração com oração e palavra e obediência e jejum. É possível alguém manifestar e mesmo assim não estar possesso? Sim, gente. Nem toda manifestação é possessão, tá? Muitas vezes é a reação emocional ou espiritual. A presença de Deus é resultado da libertação que está começando a acontecer. E a presença do Espírito Santo, ela expõe, tá, gente? Expõe. Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado, tá? A falta de discernimento. A presença do Espírito Santo, ela expõe o que estava em oculto. E isso pode gerar manifestações visíveis, tá? Mas nem sempre é domínio demoníaco, tá? A libertação dói? Dói. Dói porque você está confrontando a carne. O Espírito, ele toca em áreas... Jesus, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele raspa a ferida e dói. Dói muito. Dói porque vai lá onde você já está acostumado, onde você gosta de estar fazendo as mesmas coisas. Dói muito. Mas é uma dor que cura, né? É uma dor que não é para destruição, é para libertação, para quebrar cadeias que o inimigo tentou construir dentro da nossa alma. Então, toda cura profunda, ela passa por confrontos. Quem não perdoa pode ser totalmente liberto? Não. O perdão ele é a porta de saída da prisão espiritual. Olha que chique, gente! Tô achando bom, tá me dando sabedoria aqui. O perdão é a porta de saída da prisão espiritual. Então, quando há mágoas, o inimigo ele encontra espaços para permanecer. A libertação ela só se completa quando a pessoa ela solta o outro do coração. Sabiam disso? Mesmo que a lembrança ainda doa, mas ela precisa soltar. Tem pessoas que gritam. Eu já fiz várias cultos, né? Até mesmo mentorias, onde as pessoas gritavam, as mulheres, né? Gritavam, porque elas lembravam do momento que alguém deixou ou perdeu um filho, né? Mas a gente precisa perdoar. É preciso alguém orar por mim para eu ser liberto? Não, gente! Deus pode libertar você sozinho no seu quarto, no secreto. Eu trato isso dentro dos meus atos proféticos. É algo que fica entre a intimidade entre a pessoa e Deus, tá? As pessoas falam assim, mas você trata então religião. Gente, eu não trato a religião dentro da minha terapia, tá? Agora, quem tem a mim como pastora e como terapeuta, eu posso ser mais livre para conversar. Entende? Não é a mesma coisa de eu atender uma pessoa que não entende que eu sou pastora. Não. É outro atendimento, tá? É muito diferente. Eu preciso anelar as palavras com essa pessoa, porque senão ela se perde no meio do caminho, ela não vai entender, né? Então, eu posso ser liberta dentro do meu quarto. Deus ele usa ministros, líderes para conduzir o processo, né? Quando é preciso alguém orar por você. Mas a libertação ela é individual, tá, gente? Assim como a salvação. Mas precisa de acompanhamento, de ajuda para a pessoa poder manter a firmeza. A libertação, pastor, é instantânea ou processual? Pode ser as duas formas, tá? Tem libertações que acontecem em minutos e outras que Deus faz aos pouquinhos para poder a pessoa reconhecer que ela precisou curar a sua alma. Cada um tem um ritmo, tá? Cada um tem um ritmo. E permanecer rendido, sem pressa, permitindo que ele faça por completo. Como saber se o demônio saiu?
A principal evidência aqui não é o grito, tá? Tem pessoas que acham que é porque o demônio gritou. A principal evidência não é o grito, a manifestação. É a mudança de comportamento, de pensamento, a paz interior. Onde antes havia um tormento, uma inquietação, hoje você passa a ter mais paz, você passa a ter mais liberdade, né? Uma libertação verdadeira, ela se percebe na mente. A mente da pessoa fica mais limpa, o corpo dela fica mais leve, o coração dela fica mais em paz. Amém? Louvado seja Deus. E até aqui, gente. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho tem curso, hein? Se eu fosse você, não perdia. Fica com Deus. Beijo no coração.